Agora, a mesa, professor Daniel, vai explicar as questões de química, questões 21, 27 e 28. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Tony. Boa noite a todos. Então, vou fazer umas questões de química. Essas questões, então, estão relacionadas à química orgânica, tá? Então, a questão de número 21 fala sobre produção de combustíveis a partir de óleos minerais, lipídios, né? E, então, na produção desses combustíveis, são utilizadas aí uma sequência de 3 reações. Tá? Na primeira reação, a gente tem uma reação de transesterificação, onde o lipídio, então, reage com o metanol, que é o álcool de um carbono, ok? E vai ser, então, produzido a partir dessa reação o biodiesel e o glicerol, que é um dos subprodutos desta reação de transesterificação. O glicerol, por meio de uma reação catalítica, vai formar, então, uma mistura gasosa, as misturas dos gases hidrogênio e monóxido de carbono, que é chamado gás de síntese. E numa segunda etapa aí, né, da produção do combustível, em outra reação catalítica, a produção, então, do metanol, ele é regenerado, então, esse álcool de um carbono, metanol, e produção de alcanos, tá? Com um número de 6 a 10 carbonos na molécula. Então, ele está perguntando aí qual processo, então, pode ser considerado adequado quanto ao desenvolvimento sustentável, né? E por quê? Então, na primeira afirmativa aí, ó, permite gerar metanol que pode ser reciclado na produção de biodiesel. Então, essa daí está correta, né? O metanol é utilizado na primeira etapa da reação, na reação de transesterificação com lipídio. E ele é restabelecido na última reação, né? Ele é formado como um produto, aí, como um dos combustíveis na mistura, ok? Então, correta. Segundo, pode gerar gasolina a partir de uma fonte renovável em substituição ao petróleo, que não é renovável. Correto também. Então, a gente tem a fração de 6 a 10 carbonos. Essa fração do petróleo corresponde à gasolina, né? Tudo bem? Então, correta também a afirmativa 2. Terceiro, fala que tem impacto social, pois gera gás de síntese não tóxico, que alimenta fogões domésticos. Essa daí está incorreta, porque no gás de síntese é gerado, juntamente com o gás hidrogênio, que é um combustível, o CO, monóxido de carbono. E a gente sabe que o monóxido de carbono é tóxico, ok? Então, a próxima questão é utilizado aí um fragmento do livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela. E nesse trecho, então, do livro, ele relata a produção de uma bebida, então, que era consumida pelos presos, chamada Maria Louca, né? Então, na produção da Maria Louca, o amido de milho ou do arroz era transformado em glicose. O açúcar da cana, né, que entrava na mistura, né, do milho ou do arroz, era transformado em glicose e frutose. Então, uma reação de hidrólise aí, de um disacarídeo para produzir 2 açúcares monossacarídeos, ok? E, finalmente, a reação do monossacarídeo, da frutose ou da glicose, vai produzir gás carbônico, CO2, e etanol. Então, trata-se de uma fermentação alcoólica. Então, dentre as equações, então, o candidato tinha que descobrir qual delas, então, correspondiam a esses 3 processos. Então, a equação 1 da questão 27 é a equação da hidrólise do polissacarídeo, né, que é um polímero de monossacarídeo no sacarídeo, né, no monossacarídeo. Então, o açúcar, o amido, que é um polissacarídeo, vai ser, então, hidrolisado para glicose, ok? No segundo processo, né, eu tenho aí uma reação de hidrólise de um disacarídeo, a sacarose, o açúcar da cana. A hidrólise desse disacarídeo, então, vai produzir frutose mais glicose. E a última reação, que representa a reação de fermentação alcoólica, é a reação da glicose para a produção do álcool de 2 carbonos, o etanol, e o CO2
dióxido de carbono. Então a alternativa correta, C. Ok? E a próxima questão, a questão 28, então, ele coloca aí a estrutura de uma surfactina, que tem atividade antiviral. A surfactina é uma molécula derivada da união de vários aminoácidos, então é um peptídeo, ok? E ele quer, então, o número dos aminoácidos ácido aspartico, leucina e valina na constituição desse peptídeo. Então, essa questão, diria que não é difícil, mas um pouco trabalhosa, porque o aluno aí deveria então, saber como reconhecer os resíduos de aminoácido que estão na estrutura desse peptídeo. Então, para isso, é necessário localizar na estrutura da molécula o carbono quiral, o carbono alfa, né? E desse carbono alfa identificar a cadeia lateral do resíduo de aminoácido. Então, para a leucina, a cadeia lateral é um radical, é um grupo isobutil. Então temos aí 4 grupos isobutil ligados no carbono assimétrico, o carbono alfa da estrutura do peptídeo, ok? O aminoácido ácido aspartico é um grupo metileno unido a uma carboxila. Então eu tenho apenas uma estrutura, apenas uma cadeia lateral que corresponde a essa estrutura. E a valina trata-se de um radical isopropil ligado ao carbono alfa, ok? Então temos aí um resíduo de ácido aspartico, 4 resíduos de valina e um resíduo de leucina. Então a alternativa D de dado, ok? Então é isso, um abraço pessoal, a gente volta aí.